Atenção porque vai começar a aula de inglês. Hello! Olá, pessoal! Boa tarde! Espero que vocês estejam bem. Hoje começamos mais uma aula de inglês, aula de número 12, e vamos iniciar nossa aula de hoje com a correção da última atividade que vocês realizaram por aqui, pelo link do canal. E eu gostaria de corrigir com vocês 3 questões, para que vocês pudessem observar aí. Se vocês erraram, corrijam no caderno de vocês também. Quem ainda não fez a correção, porque eu sei que tem alguns professores que corrigem com vocês as atividades. Então, quem não fez alguma correção, pega o caderno aí, anota. E vamos entender se você errou, por que você errou, tá certo? A primeira questão da nossa atividade, ela dizia o seguinte: qual a forma negativa do passado na frase a seguir? Observem a frase aí em inglês e a gente precisava identificar qual a forma negativa do passado. Lembram que na última aula nós aprendemos o passado em inglês, 2 tipos de passados, e agora a gente vai identificar qual a forma negativa dessa frase aí. Nossa frase está dizendo o seguinte, ó: Manuela liked popcorn. Nossa frase em inglês, certo? Essa frase está dizendo assim: Manuela gostava, na verdade, de pipoca, tá certo? Então, Manuela gostava de pipoca. Qual a frase que está na negativa? Se vocês observarem aí nas alternativas, qual está na negativa? Lembra que na negativa, a gente chama o nosso amigo. Quem é o nosso amigo? É o nosso auxiliar da frase. Quem é ele? O did. D-I-D. Did. Certo? Ele é o nosso amiguinho, nosso auxiliar, que vai nos ajudar a identificar que aquela frase está no presente, está no passado, seja na interrogativa ou na negativa. Nesse caso, a pergunta queria a forma negativa. Então, se vocês observarem, qual das frases tem did? Letra B, C e D, na verdade. Porém, quando a gente fala negativa, a gente usa o did mais o not. Então, not, N-O-T, nós precisamos usar também quando falamos de negativa. As únicas que estão aí seria letra B e D, se a gente pensar dessa forma. Observem aí a frase da letra B e letra D. Tem aí Manuela e tem didn't. É a mesma coisa que did not, certo? Isso é a mesma coisa, é só uma forma menorzinha de escrever a palavra. Aí tem aí o restante da frase. Like, na letra B, por exemplo, like popcorn. Então, a gente tem um complemento, o verbo e o complemento da frase. A única diferença da letra B e letra D é porque na letra D, na palavra like, tem um D no final. Vocês observaram isso? Que na frase principal, ela também tem um D. Só que eu disse para vocês que quando a gente usa o did, o nosso verbo, ele não fica flexionado mais no passado. Por quê? Nós colocamos esse D aí no final. Lembra que para verbos regulares, nós precisaríamos acrescentar um ED no final? Então, como a frase, agora a gente vai colocar ela na negativa, e já tem o did na frase, não precisa colocar o ED mais no final dos verbos regulares, porque já tem o did, já tem o nosso amiguinho do passado. Então, não precisa mais do ED, tá bom, pessoal? Então, a única alternativa aí que não tinha o verbo com o ED no final, que ele não estava flexionado no passado, era a letra B, tá bom? Então, essa é a alternativa correta. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem falar, tá bom? Essa aqui era bem fácil. Estava perguntando o seguinte: em relação ao tempo verbal simple past, que é o passado simples, marque a alternativa incorreta. Então, qual a alternativa incorreta? De acordo com o passado simples. Letra A. Para saber se um verbo é classificado como regular ou irregular, basta avaliar a sua terminação. Essa alternativa está certa. Na verdade, certíssima. A gente olha a terminaçãozinha do verbo para ver se ele é regular ou irregular. Vamos para a letra C. A letra C está dizendo assim: é comum especificar quando exatamente uma dada, na verdade, a ação ocorreu no passado, mas não é necessário. Então, no passado, a gente consegue identificar quando uma determinada ação ela aconteceu. Então, essa aí está correta. A gente pode identificar, tá bom? É o que está dizendo aí na letra C. E a letra B está dizendo assim, ó: muitos dos verbos irregulares em inglês terminam em ED ou IED.
Qual é o erro dessa frase? Porque a gente quer a incorreta. O erro dela é porque está falando de quê? Verbos irregulares. Olha aí a chave da questão. Não é os irregulares que terminam com ED ou IED. São os regulares. Porque lembram que eles são regulares porque tem uma regra. E quem é a regra? Colocar o ED ou o IED no final. Ou às vezes só o D. Então, a alternativa correta era a letra B. Tá certo, pessoal? E por último, aqui nós temos a quinta questão. A quinta questão, ela está perguntando na forma interrogativa agora. Então, vocês viram que a primeira era negativa, agora a interrogativa. Então, a interrogativa dessa frase aí. Esse aqui já é o passado contínuo. É o outro passado que nós vimos com a última aula. Na última aula nós vimos dois. O simples e o contínuo. Esse aqui é sobre o contínuo. Porque tem o ing aí no final do verbo. Estão vendo? Então, observem que a frase em português, ela diz o seguinte. Essa frase aí, a primeira frase, não tem o nome Bárbara. Bárbara estava caminhando com o cachorro dela. Essa era a frase. Nós queríamos a forma interrogativa, ou seja, a pergunta. Para a pergunta, a primeira coisa que nós temos que colocar, que fazer a mudança, a única mudança, muito fácil, é só colocar o nosso auxiliar na frente da pessoa. Só isso do nosso pronome, ou da nossa pessoa da frase. Então, quem é a pessoa da frase? Quem é o nosso sujeito? É Bárbara. Então, só troca de lugar. Quem é o auxiliar dessa nossa frase? É a palavrinha que está depois de Bárbara. Olhem aí. Was. Bárbara, was. W-A-S. Esse é o nosso auxiliar. Então, vocês precisam colocar ele na frente, tá bom? Do sujeito, da frase. Então, só era trocar de lugar. Pronto. Questão já realizada. Só isso. A única alternativa correta era a letra A. Observaram isso? Então, muito fácil. Quando falar interrogativa, sempre vem na cabeça de vocês. Coloca o auxiliar da frase na frente do sujeito. Só isso, gente. Muito fácil, na verdade. Então, alternativa letra A, ok? E vamos lá ao nosso conteúdo da aula de hoje. O nosso conteúdo de hoje, vamos falar sobre conjunções de causa e consequência. Certo? Então, nós já estudamos o que era conjunção, nós já vimos algumas conjunções algumas aulas atrás, mas hoje eu queria mostrar para vocês, esta é uma aula curtinha também, porque eu queria mostrar para vocês só algumas conjunções de causa e consequência. E para vocês entenderem o que é essa conjunção de causa e consequência, essa imagem aqui está ótima e bem resumida para vocês entenderem. Então, ó, vamos lá. Para mostrar a relação entre... Então, ó, a conjunção de causa e consequência, ela faz o quê pra gente? Ela vai mostrar a relação da causa. O que é a causa? É o evento, certo? Então, observem aí essa primeira imagem, que tem uma nuvem, né, chovendo aí. Então, aí nós temos a chuva. Isso é a causa, tá bom? E essa palavrinha aí, ó, que eu nem falei da palavra grande, né? Em inglês, o nome causa é essa primeira aí, cause, tá? Que vocês observam. E consequência, em inglês nós falamos effect, certo? Que seria o efeito também, né? A consequência. Então, aí, nessa primeira imagem que vocês observam, nós temos a causa, que é a chuva. E agora, a consequência. Então, essas conjunções, elas vão mostrar pra gente a causa de algo, de um evento, e a sua consequência. Ou seja, o que acontece relacionado àquele evento. Então, o que aconteceu por causa daquele evento, tá bom? Então, nós temos a chuva, certo? O que acontece com a chuva? Pode acontecer várias coisas. Então, depois de chover muito também, nós temos o arco-íris muitas vezes. Se chover demais também, se não parar de chover, pode acontecer enchentes em muitas cidades. Então, ó, isso aí são as consequências. Então, a causa é a chuva, é o evento. E a consequência é aquilo que aconteceu relacionado àquela causa, tá certo? Então, ó, tem aí as plantazinhas, né, levando as chuvas para serem regadas. Então, tudo isso é uma consequência da chuva. Deu para vocês entenderem? Então, nós vamos falar sobre essas conjunções, porque nós temos essas conjunções nas frases e é bem importante vocês saberem. É uma aula de vocabulário para que vocês possam aprender como é que se fala essas conjunções em inglês, tá bom? Então, eu queria mostrar para vocês uma conjunção de causa. E essas conjunções, algumas delas, vocês vão observar que nós já estudamos, tá certo? Em algumas aulas, nas aulas de conjunções que eu falei para vocês, nós já estudamos algumas. Porém,
eu trouxe aqui para vocês, novamente, algumas delas e outras novas, para que vocês pudessem dar aquela lembrada, tá certo? E aprender outras também. Essa primeira é a palavra que está aí em preto, tá certo? A primeira plaquinha aí em preto tem o nome because. Because, que significa por quê. Então, essa é uma conjunção de causa, tá bom? Então, aí, ó, o porquê. Lembrem dela. A próxima também é uma conjunção de causa, tá certo? E essa conjunção é a palavra, observem aí, vou falar devagarzinho para que vocês possam acompanhar comigo. Therefore, certo? E significa portanto. Então, é a nossa outra conjunção para vocês aprenderem aí. Quando vocês encontrarem essa palavrinha nos textos, lembrem que tem esse significado. A próxima é a palavra since. Essa é uma das conjunções que eu já trouxe para vocês aqui nas nossas aulas. Se fala desse jeito, tá? Since. E ela também é uma conjunção de causa e significa desde. Ok, pessoal? Essa é outra conjunção que vai ter esse significado. Agora, eu trouxe essa outra para a gente começar a ver também as de consequência, tá? Essa aqui é a palavra consequently. Algumas vezes ela também pode ser usada como consequência, tá certo? Mas ela é uma conjunção também de causa, tá bom? Ela é bem comum como uma conjunção de causa. E ela significa consequentemente, tá certo? Mas, em alguns momentos, também ela pode ser usada como uma conjunção de causa, tá certo? De consequência, na verdade, tá? E aqui, eu queria mostrar para vocês, essa que é uma coringa. Dá para ser usadas nas duas também, como a outra que eu mostrei, tá bom? Mas essa aqui é muito comum ser usada nas duas. Por quê? Essa palavrinha so, S-O, ela significa tão ou então. Esse tão é para dar uma ênfase a algo. Quando eu digo assim, eu tô tão cansada, por exemplo. Então, ela tem esse significado, tá certo? E também, então, é outro significado do so. Então, ela tem esses dois significados aí, e pode ser de causa e de consequência, certo? Então, observem essa daí, ela é muito usada em inglês. E a gente tá terminando aqui o finalzinho da nossa aula. E a próxima, essas próximas que eu trouxe é de effect, certo? De consequência agora para vocês. A primeira que eu trouxe, ela é muito usada em inglês, aí, assim, verde. É a palavra that. Que ela tem como significado que essa palavra ela é usada também como um pronome. Em inglês, é um tipo de pronome demonstrativo. Mas, nesse caso, ela como conjunção tem o significado de que. Ela é muito, muito usada em inglês, certo? Mas aqui a gente tá vendo ela como esse significado. Se vocês verem essa palavra como um pronome, ela significa outra coisa. Mas nesse caso, é que. E nós temos uma junção desse que aí com outras palavras. Porque vai formar outras conjunções. Por exemplo, quando eu digo assim, de modo que, de maneira que. Então, eu estou usando esse que com outras coisas também, com outras palavrinhas antes. De modo que é muito usado também, essa conjunção, nós acrescentamos uma das duas palavras que eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Olhem aí nesse quadradinho que vocês observam ao lado do verde. Tem aí a palavra such e tem o that depois. E embaixo tem o so, que nós tínhamos visto, e tem o that. Então, fica so that, por exemplo. A gente junta as duas, tá certo? E elas têm como significado de modo que. Então, observem aí que legal, né? Nossas duas conjunções que nós já vimos separadamente, se vocês juntarem elas, essa de baixo, por exemplo, o segundo exemplo aí, ela vai formar de modo que. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Algumas conjunções. Essas conjunções vão ajudar vocês a ter mais vocabulário, a identificar nos textos, nas frases que vocês observarem, para que vocês possam expandir o vocabulário de vocês, tá certo? E aprender a usá-las também. E é isso que eu queria deixar para vocês. E eu não poderia esquecer do nosso dia de ontem que passou
E se vocês quiserem falar aos pais de vocês a frase em inglês do Feliz Dia dos Pais, eu trouxe aqui para vocês. Assim como eu tinha mostrado para vocês no Dia das Mães, eu não poderia deixar o Dia dos Pais de fora também. Então, como é que nós falamos Feliz Dia dos Pais em inglês? Falamos o seguinte, ó. Happy Father's Day. 3 palavrinhas aí. Aqui é um Feliz Dia dos Pais em inglês. E agora eu queria trazer algo para vocês. Aqui foi para o papai, agora é para vocês. Essa semana nós comemoramos o Dia do Estudante. E eu não poderia deixar de também desejar um Feliz Dia do Estudante para vocês, que estão aí guerreiros, assistindo às nossas aulas, realizando atividades. E é isso que eu queria que vocês também, né, tivessem em mente, que vocês fiquem focados aí. E gostaria de mostrar para vocês como é que fala o Feliz Dia do Estudante em inglês. Nós falamos assim, ó. Happy, bem parecido com a outra. Students Day. Então, olha, bem quase igual, né, a outra. O que vai mudar é a palavra do meio ali, que ali foi para o pai, agora é para vocês. Tá certo? Então, um ótimo dia do estudante para vocês, que vai ser essa semana. Que Deus abençoe a vida de cada um. E até a próxima aula.